Cultivar pensamentos positivos é algo que se deve aprender desde a infância. Confira agora. Crianças sentadas e atenciosas ao professor. Isso é possível sim, e é uma realidade nas aulas de capoeira do professor Elber Freitas, que nos minutos iniciais ao treino transmite aos seus alunos alguns ensinamentos filosóficos da arte marcial desenvolvida pelo mestre alemão Yassin Seiwasser. A técnica é inspirada na água. Seja como água é o comando, que significa ser uma pessoa flexível e forte de acordo com cada situação. As crianças são instruídas a controlar o seu maior opositor, as forças internas negativas de medo, insegurança, raiva, tristeza, agressividade, como explica o professor. A partir do momento que eu conheci o mestre Yassin, e ele me apresentou a metodologia Seiwasser, inclusive o treino de bom dia, eu, por ser uma pessoa muito agitada, eu comecei a praticar. E eu vi que os exercícios realmente estavam fazendo efeito no meu dia a dia, em todos os momentos. Até quando eu era provocado em alguma situação, às vezes até de ficar um pouco nervoso, eu já estava ficando muito mais calmo. Como eu trabalho com crianças, muita agitação e tudo, eu vi que estava melhorando muito a minha aula. E aí eu incluí isso na aula da capoeira e comecei a perceber que as crianças realmente faziam o que o mestre tinha me ensinado. Esvaziavam um copo para depois encher. Então eles chegavam, estavam respirando e quando iam fazer a aula eles ficavam muito mais concentrados. E aí também comecei a ter feedbacks. Teve uma história que a mãe veio me agradecer assim, ela chegou toda feliz. Elber, muito obrigado, porque ontem eu estava nervosa em casa. E meu filho falou, mamãe, vem cá que eu vou te ensinar o exercício que o tio Elber me ensinou. Aí foi, ensinou a mãe o exercício, e depois fez afirmações positivas. E ela se emocionou ao final da afirmação positiva, quando ele falou gratidão. Ela falou, nossa, eu fiz uma oração com meu filho. Inclusive, ela comentou que ela tinha dificuldade de botar eles para fazer a oração antes de dormir. E que ela fez só o exercício, ela faz o exercício antes de dormir com ele todos os dias. Então assim, realmente mudou a minha vida e eu encarei isso como uma missão agora de levar isso para frente. E essas crianças, quando elas agora então fazem a meditação e depois vão para a capoeira, elas estão rendendo mais na capoeira? Muito mais, muito. Concentração, até nos movimentos corporais também, porque a concentração está ligada diretamente com o movimento corporal. E como a capoeira ela é bem rica nos movimentos corporais, eu comecei a perceber a evolução das crianças. Quando eles chegavam na capoeira antes, eles jogavam os tênis de qualquer maneira, E aí eu ensinei que a concentração deles ia começar ali. Chegou, senta, tira o tênisinho, coloca num cantinho um do ladinho do outro exatamente e a meia dentro do tênis. E deixa tudo organizado, depois senta. E isso aí foi fundamental, porque eles chegam e organizam a mente deles para o que eles vão fazer. E isso está dando muito resultado. O resultado colhido é disciplina, organização, harmonia, foco e felicidade, como avalia a diretora, psicóloga e psicopedagoga do Centro de Educação Infantil Anjinho Dourado, em Jardim Camburi. A gente fala de meditação e de capoeira, parecem coisas antagônicas, assim, Muito movimento na capoeira e a meditação que exige uma certa concentração. As minhas crianças aqui são crianças maravilhosas, mas a gente percebe que depois dessa meditação elas estão mais concentradas e mais atenciosas e também mais alegres. Porque, como o professor faz parte da meditação, as afirmações positivas, eles estão interiorizando tudo que é bom. Então, quando eles dizem no início da meditação, eu tenho coragem, eu tenho gratidão, eu tenho saúde, eu amo a minha família, tudo isso, eles vão interiorizando esses bons sentimentos. Então, eles vão gravando neles mesmos do que eles são capazes. Então, a gente tem percebido crianças mais conscientes das suas capacidades, mais concentradas, mais alegres, com uma força positiva muito maior. E quando você fala mais conscientes, também mais cientes das suas habilidades, mais ousadas, mais convictas, mais seguras. Mais seguras do que podem.
né? Seguras do que podem para o bem, né? Positivamente falando. E é o que, na verdade, o nosso mundo está precisando, né? A gente precisa de valorizar o que é positivo. A gente está vendo muita coisa ruim acontecendo em volta. Então, se a gente prepara essa galerinha para o que é bom, que a gente prepare e diz a eles, olha, vocês são capazes do que é bom, vocês foram feitos para o bem, o mundo só tende a melhorar, né? Existe uma preocupação que tem sido recorrente nas escolas desde cedo algumas crianças já apresentarem um quadro de depressão. Esse tipo de afirmação contribui para minimizar esse problema? Claro. Minimiza a ansiedade, minimiza a depressão, porque é uma programação do seu cérebro, né? Quando você diz para uma criança, até para nós adultos, claro, a meditação é muito positiva para nós adultos, mas quando você faz isso com as crianças, você está programando o cérebro para o bem, né? Então, se eu digo a esta criança que ela tem capacidade de lidar melhor com as suas emoções, porque a meditação faz isso, elas vão se compreender mais. E aí, as pessoas depressivas e ansiosas, elas têm pouca concentração sobre si mesmas, né? Então, se eu já oriento essa criança a se compreender, ela vai compreender melhor os seus sentimentos. E aí a depressão e a ansiedade, a probabilidade de doenças assim se instalarem são bem menores.